carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos ler os primeiros 21 versículos do início desta carta. Paulo aos Filipenses, capítulo 1, os primeiros 21 versículos. A palavra de Deus diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Obrigado, meu Pai, por essa palavra que nos foi deixada, inspirada pelo Espírito Santo para a nossa edificação, para o nosso crescimento. E essa noite temos mais uma vez essa oportunidade de ouvir a Tua voz em Tua casa, Pai, para que a nossa vida seja edificada pela Tua palavra. Ministra ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir essa noite. Fala conosco, enche-nos de fé, de ousadia, de esperança, Pai, que a Tua palavra nos preencha e seja o nosso alimento, mais uma vez, é o que eu quero te pedir. Entregando a minha vida em Tuas mãos, pedindo Tua unção, no poder do Espírito Santo, essa palavra seja ministrada e todos nós tenhamos proveito dela, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui nesse texto, na introdução da carta aos Filipenses, não é? O apóstolo Paulo, ele traz aqui um trechinho, né, nesse final, esse versículo 21, quando ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é uma das maiores afirmações, né, de fé no Novo Testamento, uma afirmação feita por Paulo, e é preciso lembrar que ele está na prisão. Ele menciona as suas cadeias aqui algumas vezes no texto, porque ele se encontra aprisionado, ele está numa prisão quando escreve esta e mais muitas outras cartas foram também escritas da prisão. E a afirmação que ele faz, o viver
é Cristo. É uma afirmação contundente, enfática, mas que é plenamente verdadeira na vida do apóstolo Paulo. Não é apenas uma frase bonita, uma frase de efeito, né, que a gente às vezes gosta de usar, uma frase de impacto, mas o que ele está declarando é absoluta verdade. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Então, é uma frase realmente verdadeira que representa uma verdade absoluta na vida deste homem de Deus que agora está preso e está ainda escrevendo e cuidando da igreja do Senhor. Então, uma reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos essa noite a respeito da nossa vida. Será que a nossa vida também é Cristo? Não é? Será que isso é o principal da nossa vida? E a nossa vida tem tantas nuances, né? Tem tantas áreas em que a gente trabalha, se dedica, planeja, há muitos aspectos da vida de cada um aqui, mas será que essa afirmação também poderia um dia ser dita com sinceridade por cada um de nós, como era na vida do apóstolo Paulo? Para que isso aconteça, algumas coisas precisam mudar, alguns conceitos precisam mudar em relação à nossa existência. Nós precisamos mudar alguns conceitos para que isto se torne verdade nos nossos lábios. E esses conceitos você encontra na vida do apóstolo Paulo. Não havia nada mais, nenhuma outra atividade que fizesse sentido na vida dele, sem que isto tivesse alguma relação com Cristo e com o Evangelho. Não estou dizendo com isso que Paulo fosse alguém que não fizesse absolutamente mais nada além de pregar a palavra, além de evangelizar e tal. Isso não é verdade, porque a própria Bíblia diz aqui que em determinados momentos do seu ministério, ele trabalhou com as suas próprias mãos, ele fez tendas, ele era construtor de tendas, então ele exercia também uma profissão. Enquanto você trabalha, não dá tempo de você pregar, não é? Enquanto, ao mesmo tempo que está trabalhando. Então, era uma pessoa que tinha uma vida, como qualquer um de nós tem o seu emprego, tem o seu trabalho, tem as suas atividades. Não imagino também que não houvesse um único momento sequer de lazer. Embora a Bíblia não mencione aqui especificamente esses momentos de lazer na vida de Paulo, não imagino que ele fosse privado deles também. Mas uma coisa a gente percebe na sua existência, que qualquer coisa que ele fazia, ele mesmo diz isso, né? Tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Ele mesmo foi o que fez essa afirmação. Então, nas áreas em que ele se envolvia, nas coisas que ele fazia, havia um envolvimento de Cristo em todas estas áreas. E para que então a gente possa pensar e agir da mesma forma, a gente precisa se interrogar um pouquinho. O que é a vida para cada um de nós? De que maneira nós temos gasto a nossa existência? Não é? O que é a vida para cada um? Será que é apenas um conjunto de atividades, objetivos, metas? Essa é a nossa vida? A gente vive em prol desses sonhos, das realizações, dos projetos. Isso é a vida, isso consiste a vida. E é interessante lembrar que Jesus foi aquele que disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Antes de conhecê-lo e ter o perdão dos pecados, estávamos mortos, como diz a Bíblia, nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas ele nos deu vida com Cristo, é o que diz a Bíblia. Então nós recebemos vida. Mas Jesus, ao acrescentar, dizendo, eu vim para que você tenha vida, mas ele acrescentou vida em abundância. Então, uma vida que extrapola um pouco daquilo que é comum, daquilo que é corriqueiro. Então, há uma promessa de Jesus dizendo que ele veio para isso. Então, uma análise de como está a nossa vida, será que a gente simplesmente busca sucesso, a gente simplesmente busca, realizações em todas as coisas, e não há nada mais no âmbito espiritual para fazer parte, para compor a nossa existência? Para Paulo dizer isto, é porque ele estava vivendo nesse momento, em todos os momentos da sua vida,
essa afinidade com a vida que há em Jesus, e ele cita várias vezes aqui na leitura a vida que há em Cristo. Então, para Paulo, nada faz sentido real se não estiver de alguma forma associado com Deus. Eu creio que para nós cristãos as coisas deveriam ser semelhantes a essa. A gente não pode ter uma vida com Cristo e uma vida secular. Normalmente nós usamos esse termo, né? Por exemplo, eu sou um pastor, tenho uma vida espiritual, mas eu ainda trabalho secularmente. Então nós costumamos dizer, quando isso acontece, eu tenho uma vida secular, neste século, né? Uma vida envolvida nos negócios desse mundo. Mas essa expressão não traduz muito bem o que é essa realidade. Por quê? Isso não quer dizer que eu tenho uma vida na igreja e uma vida no trabalho que é diferente daquela que eu tenho na igreja. Pelo menos não deveria ser assim, né? A gente deveria ter uma vida plena em Cristo em todas as áreas de atuação. Se a gente trabalha, se a gente pratica um esporte, se a gente tem um hobby, se a gente faz determinada coisa, Deus faz parte da nossa vida. Não é a vida abundante que Ele veio nos dar? Essa vida não inclui a sua presença, porque sem ela, mortos em pecados, em delitos. Então isso deveria ser algo simplesmente natural para todos nós. E Paulo, ele fala isso porque isso se cumpria na sua vida. Só que muitas vezes a gente só percebe isso quando a gente para observar a vida de um homem sem Deus. Como é que é a vida de um homem sem Deus? Você já observou? Já fez uma análise? Um dia foi a sua vida assim. Você um dia foi um homem, uma mulher sem Deus. Todos aqui já nasceram com Deus? Não, ninguém nasce, né? A gente nasce no pecado. Então um dia nós já fomos homens e mulheres sem Deus. E um dia tivemos um encontro com Deus, através de Jesus que nos reconciliou, como diz a Bíblia. Então vamos pensar na vida de um homem e de uma mulher sem Deus. Como é a vida de um homem e uma mulher sem Deus? Quando você para pensar na vida de uma pessoa sem Deus, você consegue então entender qual é o padrão que Deus espera para você. A sua vida não pode se assemelhar a esta vida passada que você um dia já teve de um homem e de uma mulher sem Deus. Porque o que fazem um homem e uma mulher sem Deus? Vivem, buscam fazer as coisas, realizar, conquistar, como todo mundo. Aliás, a Bíblia diz que nesses últimos dias será como nos dias de Noé, em que as pessoas estarão vivendo normalmente, se casando, se dando em casamento, plantando, colhendo, trabalhando, fazendo. Essa é a vida de qualquer pessoa. A vida do homem sem Deus, ela tem tudo isso. E a vida do homem com Deus tem que ter tudo isso também, só que tem que ter um pouquinho mais. Tem que ter Deus. Tem que ter a presença do Senhor. Então o homem sem Deus normalmente busca a sua alegria, a sua satisfação, onde ele não pode achar, porque ele vai imaginar que é nas coisas do mundo, nas realizações, que ele terá então a sua alegria, a sua paz. E uma coisa que diferencia um grupo do outro é que nós temos paz independente das circunstâncias, ou não temos? Não é a paz que o Senhor veio nos dar, que excede todo o entendimento, porque ela se estabelece mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando a gente tem alguma derrota, quando a gente perde alguma coisa. Pelo menos é esse o sentido da paz que o Senhor Jesus veio dar. Ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Então o Senhor nos disse para crer e confiar, mesmo quando as coisas vão mal. Você vai ter aflições, mas ele disse, tenha bom ânimo, eu venci. Então ele me dá paz independente daquilo que me acontece. Uma pessoa sem Deus não consegue isso. A sua paz, a sua tranquilidade depende sempre das suas conquistas. Então já há aí uma grande diferenciação entre um grupo e outro. Então quando hoje, mesmo na igreja, a gente acaba vivendo exatamente como as pessoas do mundo, existe alguma coisa errada. E é por isso que essa reflexão é importante na vida de cada um. Como eu tenho vivido? Será que a minha vida é exatamente igual, com os mesmos propósitos, com as mesmas iniciativas, com os mesmos componentes de uma pessoa deste mundo, uma pessoa sem Deus? Não tem nada que diferencie a nossa vida de uma pessoa assim? Essa é a grande interrogação que nós precisamos responder, para que um dia, quem sabe, a gente possa dizer, como Paulo, para mim,
O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas essa definição tem que realmente ser exemplificada em nossa vida. E Paulo, nessa introdução aqui à carta, ele vai dizer algumas coisas que vão realmente nos mostrar por que o seu viver era Cristo. Seu estado de espírito, sua postura, revelam a vida de um homem de Deus e não a vida de um homem mundano. Então, olhando para a carta, no capítulo 1 que nós lemos, leia do versículo 3 ao 5. Olha como Paulo fala: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sabe por que ele pode dizer que o viver é Cristo? Porque ele tem uma alegria dentro dele que é independente das circunstâncias que ele está vivendo. Lembra mais uma vez, aonde ele está quando escreve isso? Na cadeia, na prisão. E ele mesmo na prisão está orando pelas pessoas, pela igreja em Filipe. Está agradecendo, eu dou graças a Deus por tudo que eu lembro de vocês. As lembranças que ele tinha daquela igreja faziam com que ele agradecesse a Deus. Então, uma pessoa que está presa, passando por necessidade, por dificuldades físicas, tem a capacidade de agradecer a Deus por memórias que ela possuía. Isso mostra o diferencial na vida desse homem. A gente, às vezes, por pouca coisa que nos acontece, já estamos reclamando e blasfemando do Senhor. Por um pequeno desconforto, já estamos reclamando da vida e não queremos saber de ninguém. Paulo está sofrendo todo tipo de desconforto, mas está alegre. Está alegre porque ele está lembrando, e lembrando deles, ele agradece a Deus. E ele fala assim no verso 4, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Alguém que ora com alegria. Você já experimentou orar com alegria? Parece que a gente ora... Primeiro a gente faz uma cara feia quando está orando, né? A gente faz assim... Hã? Normalmente, né, a gente faz umas caras feias quando está orando. Será que a gente consegue orar com alegria? Paulo ora com alegria. Ele ora, ele suplica a Deus, bênção sobre aquela igreja, mas com alegria no seu coração, com sorrisos no seu rosto. Então isso mostra o nível em que está esse homem de Deus. Mesmo diante de toda a sua dificuldade pessoal, ele tem alegria, ele tem prazer de interceder por aquelas pessoas. Ele tem alegria nele mesmo estando preso, e essa alegria não pode ser destruída pela dor que ele está sofrendo fisicamente, pela sua própria condição. Ele então diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, eu agradeço a Deus por vocês. Eu suplico a Deus com alegria por vocês. Eu me lembro de vocês e isso me alegra o coração. Lembranças alegram o coração de Paulo. E aí, irmãos, a gente escolhe o que a gente quer lembrar. A gente escolhe o que a gente quer que ocupe a nossa mente. O próprio Paulo, nessa carta, vai dizer mais à frente, no capítulo 4, o que é que deve ocupar a nossa mente. Mas há pessoas que insistem em se lembrar de coisas ruins. Insistem em se lembrar de derrotas, de problemas, insistem em trazer à memória coisas ruins, quando a Bíblia diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero lembrar de coisa boa. Se é ruim, não quero que passe pela minha cabeça. E se passar, vou mandar embora imediatamente. Amém, irmãos? Vamos fazer um exercício aqui? Você não está livre de que alguma coisa passe pela sua cabeça, mas se é ruim, jogue fora imediatamente. Por quê? Porque você precisa se alegrar. Porque você precisa se alegrar até para orar pelos outros. Você precisa se alegrar para interceder, para clamar, para suplicar, independente das circunstâncias que você está vivendo. E as lembranças que ele tem naquela cadeia são lembranças de coisas boas daquela igreja. Imagina você estar numa cadeia, olhando a sua realidade, tudo que está ao seu redor, todo o sofrimento, e ainda ficar pensando bobagem. Aí, meu irmão, aí é pedir para morrer. Mas ele não, ele está na cadeia, mas a mente dele está livre. A mente dele está lá no que é bom.
Como era boa aquela igreja lá em Filipe, que irmãos maravilhosos que eu deixei ali, eu me agradeço, Senhor, por causa deles, eu me alegro por causa deles, e começa a orar por eles. Essa é a diferença, isso que faz esse homem poder depois dizer, o viver é Cristo. Porque isso é a evidência de Cristo na vida dele. Essa é uma evidência real, de que não é apenas um discurso, de que isto é uma prática na sua vida. Veja no versículo 6, como continua, no 6 e no 7. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. As certezas de fé que o apóstolo Paulo tinha, na verdade, fé e certeza andam juntas, não é? Porque a própria definição de fé das Escrituras diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé e certeza, duas coisas que habitavam o coração do apóstolo Paulo. Eram concretas as suas certezas a respeito de Deus. Estou plenamente certo. Não resta dúvida no coração dele. Eu tenho a certeza, ele diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não tinha uma esperança de que isso acontecesse. Ele manifesta uma certeza. Essa certeza é fé. Fé no que ele não vê. O que vai ser da igreja em Filipe? Ele diz, eu tenho certeza que Deus vai completar essa boa obra. Eu estou plenamente certo de que isto vai acontecer, porque eu confio no meu Deus. E é justo que eu assim pense de vocês todos, porque eu trago no coração, eu trago vocês no meu coração. Veja, as minhas algemas, a defesa e confirmação do Evangelho, porque todos nós somos participantes da graça. Ele se coloca no nível de todos os irmãos, dizendo, todos nós recebemos a graça de Deus, não importa se eu estou em algemas, não importa o que aconteça, estamos juntos nessa. E eu tenho certeza de que Deus vai completar a boa obra que começou em cada um de vocês. Essa é a afirmação desse homem que tem fé. E tem fé porque a sua fé se traduz em certezas. No versículo 9, diz, e também faço o quê? Esta oração. Está ele de novo aí orando. Está na cadeia, mas está orando. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Porque amor, conhecimento, discernimento, justiça, todas essas coisas que ele cita aqui, elas têm uma única fonte, que é Cristo. Então a sua oração, a sua declaração aqui, é que ele reconhece que todas essas coisas vêm de Jesus. Faço esta oração, o amor aumente mais e mais, o conhecimento, a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus para glória e louvor. O fruto de justiça, as coisas boas que a gente faz, tudo isso é mediante Jesus. Ele reconhece que todas essas coisas boas são próprias de Cristo agindo em nós. E a sua oração para aquela igreja é que todas essas coisas se manifestem na vida de cada um deles. Por isso, esse homem pode dizer, o viver é Cristo. Não importa se eu estou preso, não importa se vão me matar, se eu não vou escapar dessa, não importa se essa aqui vai ser minha última morada, vai ser essa prisão, não importa o que aconteça, o que importa é que o viver é Cristo. Então ele consegue viver onde muita gente já estaria querendo morrer. Ele consegue viver onde já teria muita gente desistindo da vida. Isso é o mais importante
E é a lição que nós precisamos tirar desse texto. A sua vida é importante quando ela é vivida com Deus. Então, mais do que qualquer outra coisa, está uma vida com Deus como prioridade para todos nós, para que vale a pena viver da forma como Paulo vivia, sem se deixar influenciar pelas circunstâncias, pelas coisas que abatem, que cercam a gente, que querem nos botar para baixo, que querem nos moer. A gente tem uma vida com Deus. E ele chega a dizer, o viver é Cristo. E quando isso é verdade, o que vai mudar? O que vai mudar é como ele mesmo vai demonstrar aqui do versículo 12 ao 14. Ele diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha só, a minha prisão, na verdade, ela está contribuindo para que o Evangelho progrida, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele consegue enxergar, já que a vida dele é Cristo, que a vida particular já não é tão importante quanto aquilo que ele representa. Eu estou na cadeia, mas a minha cadeia serviu para que o Evangelho fosse mais anunciado, é o que ele está dizendo aqui. Ou seja, o particular já não tem tanta importância quanto o plano geral de Deus na sua vida. Por isso, o viver é Cristo. Ele tem essa afirmação, esse conhecimento de que a prisão dele é a causa do Evangelho ser mais ainda conhecido, mais difundido. Alguns irmãos estavam mais ousados em pregar por causa da prisão do apóstolo Paulo, é o que ele está aqui dizendo. E no versículo 15 ao versículo 17, ele vai dizer que ele está assumindo a defesa do Evangelho, para que o viver sendo Cristo seja a realidade de mais pessoas. Do verso 15 ele diz, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Paulo se diz incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Vou te explicar isso em outras palavras. A prisão de Paulo provocou mais pregação. Pessoas pregaram mais, ousadamente. E ele diz, alguns fizeram isso por amor, outros fizeram por inveja, por porfia, outros se aproveitaram da situação para falar bobagem. O que ele está dizendo é que alguns usaram o testemunho de Paulo para testemunhar ainda mais de Jesus e dizer que vale a pena ser cristão. Outros disseram que o que Paulo estava passando era algum tipo de tribulação provocada pelo seu mau comportamento. Parece que a teologia da prosperidade já existia naquele tempo, né? Ou seja, se alguma coisa de errado aconteceu com você, a culpa é sua. É por isso que você está passando por isso. Então eles chegavam a dizer que Paulo estava preso porque devia ter algum pecado, porque senão Deus não permitiria que ele fosse preso. Parece coerente esse raciocínio? Que tal? Parece coerente, mas não é verdade, não é bíblico, né? Tem uma lógica perversa, mas não é verdadeiro. Paulo está nas mãos de Deus, preso ou solto, em toda e qualquer circunstância. Ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Não importa se está preso ou se está solto, a vida está na mão de Deus. Mas as pessoas são muito simplistas em dizer, se está passando por isso é porque tem algum pecado. Isso é uma tribulação que Deus mandou, é um castigo porque ele está passando por isso. Mas ele tinha tanto a sua vida ligada a Deus que ele nem com isso se importa. Ele diz, não importa, o que importa é que o Evangelho está sendo pregado. Se estão mentindo sobre mim, se estão falando mal de mim, pouco importa. Por que pouco importa? Porque o viver é Cristo. Quando o viver não é Cristo, a gente se ofende com qualquer coisa, a gente se magoa com qualquer coisa, né? O viver não é Cristo, o viver é eu, é o meu ego. Meu ego foi atingido, falaram mal de mim, disseram uma palavra contra mim, eu me fui ofendido. Porque eu não estou com o meu viver em Cristo, então isso me ofende.
Com Paulo não. Paulo tira de letra. Ele diz o que importa. Se estão pregando que eu pequei, o que importa é que estão pregando. E estão pregando Jesus. Então isso para mim está bom e é o suficiente. Essa é uma evidência de que o viver é Cristo. Ele sabia que de uma forma ou de outra a mensagem estava sendo anunciada. Versículo 18. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, me alegro. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele tinha uma certeza de que a oração dos irmãos, de que tudo o que estava acontecendo, de uma forma ou de outra, ele seria liberto. Sabe por quê? Porque ele já estava livre, mesmo antes da cadeia se abrir. Esse é o grande exemplo que a gente tem em Paulo, e não só nesse texto, em outros. Você lembra ali em Atos 16, quando ele e Silas estão presos, e mais uma vez estão ali louvando a Deus, até que vem o terremoto e abrem as prisões e são quebrados os grilhões. Por que isso acontece? Porque a pessoa é livre, mesmo quando está presa. Ela continua livre, mesmo quando ela está fisicamente acorrentada. Ela é livre. E hoje nós vemos pessoas livres que se auto-aprisionam dentro de si mesmas, dentro de suas casas, dentro dos seus problemas, dentro das suas crises pessoais. Está presa. E Paulo está preso, mas o seu espírito é livre. Quantas pessoas aqui são livres, mas quando você olha para ela, ela está presa. Ela está presa em si mesma, está presa nas suas próprias crises, nas suas próprias emoções, olhando só para o próprio umbigo, porque certamente o seu viver não é Cristo. Quando viver é Cristo, essas coisas perdem a sua relevância e a gente não fica preocupado, porque a gente sabe que aconteça o que acontecer, você tem a vida eterna em Cristo. Amém? Aconteça o que acontecer, você é salvo e você vai morar com Deus. Então, quem pode me separar do amor de Deus que está em Cristo? Quem disse isso? Por coincidência foi Paulo, né? Quem pode? Vai ser uma tribulação, vai ser um tempo na prisão. Quem vai me separar do amor de Deus? Será uma dor de cabeça, uma espinha, será um calo no pé? Para muita gente hoje, isso tudo é motivo para a pessoa se separar de Deus. Deu um calo no pé, entra em crise. Abriu uma espinha no rosto, pronto, caiu o mundo. Né, irmãos? Ah, queridos, como estamos longe do alvo, longe do propósito, da postura. Como a gente se ofende tão fácil, se magoa tão fácil. Irmãos, essas crisezinhas, além de ser uma grande frescura, que você sabe que eu falo mesmo, né, irmãos? Esse mimimi do inferno. Além disso tudo, num crente, sabe o que isso me soa? Me soa falta de conversão. Me soa falta de comunhão com Deus. Porque quem está com Deus não se ofende tão fácil, não se magoa tão fácil. Por quê? Porque Deus é quem nos justifica, irmãos. É Deus quem nos justifica. Não é a nossa justiça, não é a nossa reação, não é a nossa vingança. É Deus que está no controle da gente. Então, para que se aborrecer tanto? Para que se chocar tanto? Para que se magoar? Porque não é mais fácil abrir o coração? Não é mais fácil orar, perdoar? Na vida não se resume a isso aqui, irmãos. O que Paulo também ensinou é que se nós nos preocuparmos apenas com as coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E a gente se aborrece tanto aqui por coisa que não vale nada. Se magoa tanto por coisa que não é eterna. Ah, porque alguém falou isso, ah, porque alguém fez aquilo. Daí? E daí? Não vale a pena. O viver é Cristo. Morrer é lucro.
O viver é Cristo. Se alguém te matar, é lucro. Se alguém te arruinar, é lucro. Se alguém fala mal de você, é lucro. O viver é Cristo. Então você encontra Paulo falando de tudo isso, sem se importar com nada disso, porque ele vive essa realidade. Que nós precisamos, irmãos, urgentemente adotar para a nossa vida. Até para que a gente viva melhor, com menos mágoa, com menos ressentimento, com menos desejo de vingança, com menos vontade de prevalecer, de mostrar que estou certo, e abrir mão de tantas coisas que não valem nenhum aborrecimento, não valem absolutamente nada. O apóstolo Paulo diz no versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha que declaração. Ele está no contexto dizendo, ó, tem gente pregando, falando mal de mim. Ele diz, que importa? É Cristo que está sendo pregado. É esse o pretexto é a minha cadeia? Que bom, preguem mesmo. Isso não me importa. Porque ele diz, eu não serei envergonhado. Você tem essa convicção de que você não será envergonhado? Seus rostos jamais sofrerão vexame. Olhai para ele e sereis iluminados. Seu rosto não sofrerá vexame. Está em Isaías. Você crê nisso? Você não vai ser envergonhado. Então ele diz, olha, com toda ousadia, como sempre, ele sempre foi ousado em pregar o Evangelho. Também agora, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Ele diz assim, olha, o meu corpo aqui na cadeia vai servir para engrandecer Cristo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Ou seja, independente do que acontecer, se eu morrer nessa prisão, se eu for solto, Cristo vai ser glorificado na minha vida. Essa é a verdadeira liberdade. Aí ele vai dizer o que disse. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Ele diz, eu estou num dilema. O viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu morrer agora, estarei com Cristo. Olha que maravilha. Como quem deseja que isso aconteça. Mas aí ele pensa, mas por enquanto ainda sou mais útil vivo. Ainda terei muita utilidade. Então fico nesse dilema. Mas perceba que o que é revelado nas palavras é que não há nenhuma preocupação com a própria vida. Será que a gente não tem que aprender um pouquinho disso, irmãos? Eu não estou dizendo, como sempre aqui falei à igreja, que a gente deve arriscar a vida. Mas será que não deve também desprender um pouco? Será que a gente não está muito agarrado à vida? Será que a gente não está muito preso à vida? Paulo não está preso a lugar nenhum, nem à cadeia, nem à própria vida. Ele está ligado a Cristo. Essa é a ligação forte que ele tem, é com Cristo. Então ele não está preso pela própria vida. Posso abrir mão dela a qualquer momento, porque sei em quem tenho crido. E ele é fiel para guardar o meu depósito. Quem disse isso? Paulo também. Paulo mais uma vez. Verdades que ele vivia, verdades que ele pregava. Quando a gente vive assim, não há mais por que se aborrecer com pouca coisa. Não há mais por que se preocupar com pouca coisa. Não há mais por que perder tempo da vida gastando nossa saúde, nossas emoções com coisas
que não são eternas e que não têm nenhum valor. Pensa nisso, que o seu viver seja Cristo, pelo menos para te livrar de tanto mau pensamento, de tanta reação, de tanta dor de cabeça, né? De tanta mágoa que você possa vir a guardar no teu coração. Seja Cristo a tua vida e tudo isso vai embora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai, pelo que ela nos ensina e que agora nós possamos pôr em prática aquilo que ouvimos, Pai, essa noite. Seja uma prática da vida de cada um. O nosso envolvimento com o Senhor a ponto tão grande que as demais coisas percam a importância, percam o valor. A nossa reputação, o que falam ou não de nós, que isso não seja tão valoroso, Pai. Se alguém nos ofende, se alguém nos machuca, meu Deus, que isso não tenha tanta importância. Nossa vida está em Cristo, escondida em Deus. Estamos no esconderijo do Altíssimo, estamos nas mãos do bom pastor. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las dali. É bom estar nas tuas mãos, Senhor. Que o teu povo creia, que as pessoas creiam, se sintam seguras e parem de uma vez por todas de remoer sentimentos, de remoer mágoas, contradições no coração. O viver é Cristo, não há mais espaço para isso. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.